Bem, então vamos lá. Então, pessoal, Vamos lá, então. com o Vitor Carbonaro. Ele que é uma pessoa que já teve várias experiências internacionais pelo mundo aí, participando de eventos e tem todo o blog dele para falar sobre viagens. Vitor, começa se apresentando um pouco para a gente, fala sobre, né, a sua atuação profissional, o que você faz, sobre os seus projetos. Então, na verdade, eu sou formado em arquitetura e antes de fazer arquitetura, eu fiz um semestre, um período de turismo e foi aí que eu comecei a gostar mais, assim, desse negócio de viajar. Foi a primeira vez que eu tive experiência de viagem também. E, e assim, desde então eu vim desenvolvendo muito isso, assim, dentro de mim, sabe? Essa paixão por viagem. E hoje eu tô trabalhando mais aqui no Instagram, fazendo algum tipo de conteúdo, alguma coisa assim, para também ajudar as pessoas nesse momento de pandemia, que a gente tá todo mundo meio assim, tendo alguns problemas psicológicos, de ansiedade, enfim. Precisa, né? Agora, na pandemia, todo mundo subindo pelas paredes. Sim, então como a gente precisou também rever algumas coisas profissionais também, então a ideia é criar um conteúdo a partir disso, a partir de viagens, a partir de experiências, também alguma coisa de inspiração. E é isso, assim, que eu tenho feito nesses últimos tempos. Uhum. Então, basicamente, agora você está trabalhando com um momento de pensar para depois que a pandemia acabar, né? Porque ninguém pode sair, ninguém pode viajar, toda a indústria do turismo está paralisada, né? Está todo mundo se planejando para quando a pandemia acabar. Como é que estava esse cenário do turismo antes da pandemia e como é que você vê ele depois, assim? Então, é engraçado porque, sim, eu decidi trabalhar mais com a criação de conteúdo no comecinho do ano agora, de 2020. Uhum. E eu voltei de viagem em novembro, e aí eu já estava meio assim pensando em criar conteúdo sobre viagens, enfim. E aí eu consegui organizar as minhas coisas, fiz meu blog e tal, e aí chegou março, chegou a pandemia e parou tudo, Vixe. parou todo o planejamento. E então tive que adaptar algumas coisas também. Eu acho que ficar falando muito sobre viagens também às vezes pode ser um gatilho para ansiedade. Então eu tento assim tentar trazer melhor, mais boas memórias do que dicas de viagem, sabe? Entendi. Porque ninguém tá podendo viajar agora, né? E a gente que mora no Brasil, a gente sabe que do jeito que estão as coisas, a gente vai ser o último país a abrir, né? Nossa, a gente se abrir vamos ser os últimos, infelizmente. Mas vamos pensar positivo, né? Sim. Então eu tento, assim, não focar muito em dicas de viagem, sabe? Mas em boas lembranças, boas memórias, boas experiências. Até porque o próprio mundo depois da pandemia vai ser muito diferente nessas questões de aglomeração, de viagens internacionais, né? As regras entre os países, as alfândegas, todo esse processo de conseguir visto. Para quem é do Brasil, por exemplo, né, pode ser que seja mais difícil. E você vê como é que tá essas perspectivas futuras, assim? Então, primeiro, antes de falar de como que vai ser o futuro do turismo, a gente tem que ver como que estava o turismo antes. Uhum. No último ano, né, 2019, foi um ano muito bom para o turismo no Brasil. A gente teve, entre os primeiros meses de 2019, a gente teve um rendimento de 137 bilhões de reais. Então, foi um aumento muito grande. E entre 2018 e 2019 foram criados 25 mil vagas de emprego só no setor de turismo. Então, você vê que ele é um setor importante para a economia do país, né? Sim. E a nível global, o aumento foi de 4% no número de desembarques de estrangeiros. E também o setor de turismo corresponde a 75 milhões de vagas de trabalho. Então, tipo, eles fazem um cálculo de que 1 em cada 10 postos de trabalho é do setor de turismo. Então, você vê que esse número agora mudou totalmente. Porque a pandemia acabou com tudo, assim, tipo, paralisou tudo nessa parte de turismo, tanto das companhias aéreas quanto do sistema hoteleiro, de eventos, tudo mais. Então, tipo assim, paralisou tudo. Eu vi subindo aqui a passagem para Aruba por, sei lá, $1.000, R$ 1.000, assim, mas ninguém pode viajar, então ninguém liga pro preço, né? Exatamente. E aí eu acho que agora, assim, também até eu listei algumas tendências aqui do que vai acontecer, sabe? Eu acho que o foco vai ser muito na nossa própria saúde. Então, na nossa própria segurança. Então, isso vai permear, assim, os próximos anos. Claro que tem algumas dessas dicas, algumas dessas tendências aqui, que são mais a curto prazo e outras vão continuar a longo prazo. Porque cada pandemia traz uma novidade, né? Porque a gente traz um aprendizado. Então, a gente também vai
rever muita coisa. Ok. Aí, Quais são um pouco dessas tendências aí que você separou para nós? a primeira coisa que eu citei aqui é que a gente vai viajar mais de carro. Viagens de avião, de ônibus e de cruzeiros, por exemplo, vão diminuir muito, porque a gente vai querer evitar sair com muita gente, muita aglomeração de pessoas, né? E então as viagens vão ser mais privativas. Também outra coisa que vai mudar muito é que os destinos vão ser mais voltados para o turismo natural, para o ecoturismo. Não vai ter tanta aglomeração. Isso eu acredito que seja mais a curto prazo, sabe? Porque a gente ainda está enfrentando, por mais que tenha a questão de estar diminuindo números em alguns lugares e tal, a gente sabe que o vírus ainda está por aí. Então, né, nada impede que você se contamine também de novo. Então, o foco, assim, é mais turismo natural, ecoturismo, mais interior, sabe? Entendi. Até tem estudos, assim, tipo, do verão, turismo de verão. Talvez as cidades que a gente conhece, que são, por exemplo, Balneário Camboriú, que geralmente são cheias de gente, superlotadas, engarrafadas, talvez essas cidades apresentem uma diminuição muito drástica do número de pessoas, número de visitantes. Se as pessoas tiverem consciência, né? Porque das últimas vezes a gente viu aí que nos feriados prolongados estão lotadas as estradas, né? Mas vamos partir do princípio... Partindo do princípio de que as pessoas vão ter consciência, né? Que a gente sabe que elas não têm, mas partindo do princípio que elas vão ter. Outra coisa também é que vai ter menos viagem de trabalho, então as pessoas vão investir mais em treinamentos online, à distância, e isso afeta muito Ponta Grossa, porque Ponta Grossa é uma cidade que é muito conhecida pelo turismo de negócios, então as pessoas vêm para cá pelas indústrias, e então Ponta Grossa vai enfrentar, assim, na questão do turismo, uma queda muito grande. Só que também, se a gente pensar que Ponta Grossa tem muito atrativo natural, talvez a gente possa rever isso de outra forma, a gente possa fazer isso de outra forma, né? Porque a gente pode investir em ecoturismo, Ponta Grossa. Aqui tem bastante pessoal que tem trabalhado com, tipo, Vila Velha, né? Mas também as pessoas conhecem só a Vila Velha, Buraco do Padre, a região tem a Coca, mas tem cavernas, né? Tem cachoeiras, ali a região Castro, Tibagi, tem muita coisa e mesmo nós aqui da região não conhecemos tanto essa potencialidade ainda, né? Sim, exatamente. É justamente aquela coisa de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente sempre quer sair do lugar para ir para outro. E agora, uma outra, até não está aqui escrito, mas uma outra coisa que vai acontecer é que vai ter mais viagem nacional. Viagem no Brasil mesmo vai estar mais em foco do que internacional. Até porque não vai ser muito fácil os brasileiros entrarem nos países, né? Estados Unidos já barrou, então, enfim, a gente sabe que vai ter um pouco de dificuldade nesse sentido. Exatamente. Aí eu acho que uma das coisas que já está acontecendo e que vai, assim, continuar a longo prazo é o controle aeroportuário. Sabe que vai ter uma questão de distanciamento maior entre as pessoas no aeroporto, e isso também implica que tenha uma diminuição de voos, porque quanto menos voos, menos pessoas aglomeradas. E também vão ser feitos mais, acho que, testes rápidos, como a gente passa no detector, talvez, junto com isso, vai ter o teste rápido. De repente, com termômetro de infravermelho, enfim, vai ter alguma coisa assim para testar as pessoas no momento ali, para que não tenha um contágio, né? A gente consiga controlar melhor isso. E também o negócio é pós-apocalíptico mesmo, né? O apocalipse é hoje. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se a gente for parar a pensar, as viagens foram as principais coisas que disseminaram o vírus pelo mundo, sabe? Os principais focos de coronavírus depois foram na Itália, na Espanha, França, e daí essas pessoas as pessoas do Brasil, por exemplo, foram para lá, voltaram doentes e assim foi indo. Então, a viagem é o principal agente, assim, dessa dispersão do vírus, né? Então, com certeza vai ter um controle muito maior em relação a isso. Bem, eu tinha falado também, quando a gente foi conversar sobre o briefing aqui, sobre algumas outras possibilidades de turismo que seriam mais relacionadas ao LGBT, né, à comunidade LGBT. Se você quiser falar sobre isso também já, não sei se você ainda tem mais algumas dicas.
Não sei Então, se... ainda tem mais algumas coisinhas aqui dessa parte de tendência assim, do futuro, porque eu acho que isso é, é necessário falar agora assim, a curto prazo, sabe? Entendi. Ó, Que, mandaram aqui para nós que sobre é a isso. questão. Se você acha que vale a pena investir em viagem agora, aproveitando a queda dos preços, ou vale a pena fazer os planos para viajar depois? Ah, depende. Depende porque o que acontece? Muitas pessoas vão querer viajar agora pelos preços, especificamente pelos preços. E só que assim, se você focar na tua saúde, é melhor você não ir, entendeu? Porque as chances de É melhor ficar em casa, pessoal. Essa é a mensagem da parada. ficar em casa, porque pense, aviões muito grandes, até isso é uma das dicas aqui, os aviões vão ser cada vez menores, assim, porque tem aviões, por exemplo, que cabem 500 pessoas, 2 andares do avião. Aí pense 500 pessoas respirando o mesmo ar-condicionado. Tipo, se uma tiver com coronavírus ali, ou algum outro vírus, alguma outra doença, compartilha com todo mundo. E a gente não pensava muito nisso antes, a gente não parava para pensar nisso. E agora isso veio muito à tona, assim, sabe? A importância. É uma pena pensar que a gente ainda está discutindo um contexto mais privilegiado, que é o das viagens, né, e tal, mas, por exemplo, as pessoas que pegam ônibus todo dia, que usam transporte coletivo, né, muitas vezes, até mesmo uma pessoa que vai viajar, que vai turistar, ela faz uso do transporte coletivo daquela cidade, e até nisso ela vai ter que se programar melhor, né, porque os transportes coletivos vão ter que ser repensados, né, nesse sentido também. Mesmo, por exemplo, você vai para uma cidade fora e pega o metrô, né, enfim, se você se expõe nesse sentido, também é um ponto, né. Claro, isso também se reflete até na questão do trabalho, né? Um dos motivos pelo qual sempre foi muito discutido, assim, muito incentivado a questão da quarentena, da pessoa ficar em isolamento social, é justamente porque o meio de transporte também é uma forma muito fácil de contágio. Aqui, por exemplo, em Ponta Grossa, que não é uma cidade tão grande, a gente já vê isso. A gente já vê transporte superlotado. Imagina, tipo, São Paulo, que metrô, na hora do rush, é de gente. Então, tipo assim, a gente vai ter que repensar muita coisa. Muita coisa precisa ser bem pensada e bem controlada agora. Então, voltando à pergunta que você tinha feito, a dica é não vá. Não vá. Sim, Não viaje. não vá. Fique em casa, pessoal, fique em casa. Exatamente. Sim. Muito interessante. Então vamos lá com as dicas aí com o Vitor Carbonaro, que basicamente para a Beth lá do Facebook, a resposta é fique em casa, Beth. Espere, o momento adequado vai chegar, mas ainda não é esse o momento. É esse momento. Na verdade, a gente sabe que até tem muita companhia já remarcando algumas coisas, agora que está voltando melhor essa parte de companhias aeroportuárias e tudo mais, agora que está voltando um pouco, mas a gente sabe que ainda é crise. No auge da pandemia, agora que está voltando, né? Sim. Bom, e também outra coisa que é importante falar é que os meios alternativos de hospedagem também vão precisar ser adaptados. Eu sou uma das pessoas que eu ficava muito em hostel, sempre fico muito em hostel. Só que você pensa, são, tipo, 12 pessoas dormindo em beliches que você não conhece as pessoas, você não sabe o histórico delas, então é muito complicado, sabe? E aí a tendência é que a gente tenha mais hospedagem privativa mesmo, hotel e até, de repente, aluguel de casas mesmo. Airbnb, né? É interessante. Não é muito conhecido ainda no Brasil, mas conforme for se popularizando, acho que o pessoal vai ser mais adepto mesmo, né? Até o Airbnb é outra questão também, porque o Airbnb, ainda que tenha as casas para você alugar, né? Também tem aquelas casas que são só os quartos. Você aluga o quarto, ou você aluga só, você compartilha a casa, sabe? E isso também é uma coisa que, se você for parar a pensar, precisa ser adaptado também. Vixe, trazer estranhos, né, para compartilhar ali teu espaço. Nossa, tem que ser toda uma estrutura repensada, né? Tanto do empresário quanto do consumidor mesmo, e até a políticas de Estado mesmo, né? Para criar as possibilidades. Exatamente. E, bom, acho que daqui era mais ou menos isso assim que eu tinha que falar, do que vai acontecer. Eu acho que a gente tem bastante coisa assim, desafio para superar, mas também não é impossível, sabe? Claro que isso vai impactar na economia, vai impactar também nas viagens para nós, classe média. A gente já sofre um pouco para viajar para fora, por exemplo. Agora, claro que vai ficar um pouco mais difícil. Mas aos poucos eu acho que vai melhorando, sabe? Vamos ser positivos de que eu acho que vai melhorar.
Muito bem. Então, essas são as dicas do Victor aí para esse momento da pandemia, para, como você colocou, né? Tipo assim, uma visão mais classe média em geral, né? Pessoal que viaja Sim. mais. Agora vamos, eu estou super curioso, porque eu estou a fim de ouvir você falar sobre os destinos LGBT, né? Que são os lugares do mundo aí que tem os atrativos e etc., ou que são espaços que são mais, vamos dizer, receptivos. Como é que a gente poderia falar sobre eles? Mais receptivos, isso. Na verdade, assim, como o foco agora vai estar mais na viagem nacional, eu trouxe 3 destinos brasileiros que a gente pode considerar, assim, que são mais abertos, mas a gente sabe que, mesmo eles sendo abertos, ainda existem problemas. A gente ainda tem, frequentemente, LGBTfobia. Então, até se alguém aí estiver ouvindo e souber de um outro lugar que, de repente, se sinta seguro para ir enquanto casal e tudo mais, compartilhe com a gente aqui, porque a gente sabe que ainda é muito difícil você se sentir realmente seguro nessas cidades. Por exemplo, a primeira cidade que eu coloquei aqui foi São Paulo, que até eu descobri que São Paulo, o estado de São Paulo foi pioneiro na criação de uma lei anti-LGBTfobia. Eles criaram a lei em 2001, então foi tipo 18 anos antes da lei nacional. Mas Interessante. mesmo assim, a gente vê ainda muitos casos de LGBTfobia, né? E até meio ambíguo, né? Porque se você parar para pensar que São Paulo tem a maior parada LGBTI do mundo, Sim. é até esquisito, né? Você parar para pensar que ainda existe LGBTfobia em uma cidade em que realmente tem a maior parada do mundo. Né, e a diversidade é tanto étnica quanto cultural, né? É muito grande em São Paulo, mas mesmo assim ainda esse efeito da discriminação é muito forte lá. E mesmo com a parada, né? Como a gente coloca. Sim, e outra coisa que também tem chamado muita atenção do público LGBT em São Paulo é o Carnaval de Rua, que tem trazido muitas pessoas, e a questão cultural, né? Porque São Paulo é uma cidade muito cultural, tem muita exposição de arte, museus, tudo mais, então é uma cidade muito cosmopolita, assim, tem muita coisa para se ver, né? Aí Interessante. o Festivais também, né? Como? Festivais também, né? Eu gosto de ir para São Paulo mais pelos festivais de música e tal. Apesar de Curitiba ter, né, as opções, mas a maior parte dos artistas, quando vem para São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Eles ficam só nesse eixo. Exatamente. Até o Rio de Janeiro é a segunda cidade que eu coloquei aqui, que é mais assim o foco do pessoal estrangeiro. O Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida do Brasil. Todo mundo, quando se fala em Brasil, já pensa em Rio de Janeiro, Cristo Redentor e samba. Então, é uma cidade que atrai muito turista LGBT estrangeiro. E também já foi eleita como a cidade mais gay-friendly do mundo. Nossa, Sim. Até eu anotei aqui, deixa eu ver. quem diria, pessoal do Rio de Janeiro que estiverem nos acompanhando, manda os convites para a gente visitar vocês após a pandemia. Sim, exatamente. Foi eleito como a cidade mais gay-friendly do mundo e tem até algumas regiões lá na praia que são específicas para o pessoal LGBT. Tem até o nome aqui do Quiosque Rainbow, que é uma referência em Copacabana. E tem também o Posto 9, que esse eu já conhecia, que é uma parte da praia que é o point LGBT da cidade. Então Então, pessoal, quando formos para o Rio, vamos para. Como é que é o que você falou ali? Posto 9. Posto 9, entendi. Tipo, a Rua Augusta vai para o Rio de Janeiro, é isso. E aí, outra cidade do Brasil que eu coloquei foi Florianópolis, porque Florianópolis já foi sede até de um congresso que teve, deixa eu só ver aqui, peraí. Convenção anual da Associação Internacional de Turismo LGBT. Então, assim, a cidade já foi até eleita pelo New York Times como destino party em LGBTQ, que é o point deles lá. Então, assim, a gente tem muita coisa para explorar em turismo LGBTI no Brasil, só que a gente ainda precisa trabalhar melhor a nossa sociedade como um todo. O que você caracteriza, assim, como, por exemplo, um turismo LGBTQI, né? Por exemplo, seria esses espaços em que você pode ser você sem ter que performar uma heteronormatividade, são espaços que você pode ir como casal, são espaços que têm atividades específicas para o público LGBT. Como é que a gente poderia identificar, por exemplo, se um espaço LGBT ou não? Na verdade, eu acho que é uma junção de tudo isso, sabe? O ponto principal é você se sentir seguro. A gente convive todos os dias com uma sensação de perigo, sabe?
a gente sabe que tem alguns lugares em que a gente não pode ir porque não somos bem aceitos. Então, eu acho que o foco principal é você se sentir seguro naquela cidade. Existirem leis ou alguma coisa assim mais políticas de proteção e também, junto com isso, ter, de repente, bares, baladas, festivais que nos acolham também, sabe? Uhum. Não necessariamente só para isso, mas eu acho que o foco principal é você se sentir seguro. Entendo. A gente sabe que, por exemplo, aqui em Ponta Grossa tem algumas baladas que são LGBTs, ou não necessariamente LGBTs, mas são mais voltadas para um público mais plural, Os e dias outras não. específicos das baladas também. E, assim, a gente sabe os lugares mais seguros, e esse é o ponto, sabe? É você se sentir seguro onde você vai. Olha, a Thaís aqui comentou que lá em Florianópolis também aconteceu um encontro da OAB, né, uma das comissões da OAB, e acho que a Thaís também é da Comissão da Diversidade aqui da OAB de Ponta Grossa, então, de fato, né, Florianópolis se projetando aí, inclusive, dentro de outros cenários, de outros segmentos, né, que não do turismo, na questão LGBT. E o Tobias Miguel, se não me engano, eu acho que é assim que é o nome dele, falou que na rua Frade de Amoedo, no Rio, é a esquina mais LGBT de lá. É importante a gente pensar também que tem muitos espaços que a gente não tem nem a possibilidade de divulgar, porque eles são, assim, na medida em que há uma repressão social, né, toda cidade tem seu point LGBT, mas se for divulgado, se for explicitado, às vezes pode ser alvo de uma violência, né, etc. Então é difícil até para o empresário que é LGBT, que quer trabalhar nesse segmento, que quer prestar serviços, fazer uma propaganda devido ao contexto reacionário do país, né, é complicado nesse sentido também. Só que assim, quando você começa a investir mais em turismo LGBT, em propostas, uma forma de abraçar a comunidade LGBT no geral, também traz muito retorno, né, financeiro. Então, assim, as pessoas podem até estar focando muito no Pink Money, né, que a gente conhece, mas tem crescido, sabe? Isso, tem crescido essa assim, por agregar essas pessoas também à realidade. Algumas cidades dos Estados Unidos, como São Francisco, por exemplo, São Francisco é a capital mundial gay, sempre foi assim pioneira também na luta pelos direitos, enfim. E lá eles têm assim muito investimento público nesse turismo, sabe? Nesse segmento do turismo. E até tem um bairro lá que se chama Bairro Castro, que é um bairro especificamente LGBTI. As faixas de pedestres são pintadas da cor da bandeira. Tudo assim, tudo muito preparado, sabe? Para abraçar a comunidade. Então você se sente seguro, entende? Você se sente seguro. Então a cidade também cresce junto com isso. Legal, interessante. Então, São Francisco seria um dos destinos internacionais que você ia mencionar também? Sim. Legal. Sonho meu, São Francisco. Eu também queria muito ir para São Francisco. Eu acho que é uma cidade assim que com certeza estaria na minha lista assim nos Estados Unidos. E outra também que é dos Estados Unidos é Fort Lauderdale, que é perto de Miami. E também é uma cidade muito, assim, sempre foi pioneira também nessa luta. E lá eles têm até um setor específico do governo para esse segmento do turismo. Então, assim, o investimento em 2019 foi de $1 milhão. Só nesse segmento turístico. Então, é uma cidade muito famosa pelos resorts LGBTIs. Então, assim, a cidade ganha muito com isso, sabe? Economicamente é viável, né? O público LGBT já saíram pesquisas que mostram que gastam mais dinheiro, né? Como as famílias têm uma outra dinâmica de composição, né? Geralmente são casais que não têm filhos, etc. Acaba que eles têm renda para gastar e aí se torna atrativo, né? Se torna um público atrativo para o mercado turístico. Exatamente. Então, essas são assim as cidades dos Estados Unidos que são referência. Aí na Europa, uma das referências é Amsterdã, que todo mundo já conhece também, porque é uma cidade muito aberta. Eu não conheço Amsterdã, desculpa. Eu também não conheço. Todo mundo conhece como uma referência LGBT, porque ela é uma, assim, sempre foi muito aberta à população LGBTI, também
questões de liberação de drogas, enfim, essas coisas sempre atraindo muitos jovens, e é uma cidade muito famosa assim por isso. E a parada do orgulho LGBT lá é uma das maiores da Europa. São mais de 500 mil pessoas todo ano. Point marcado aqui na minha agenda para Amsterdã. Depois da pandemia, mais um lugar. Paris também é outra cidade. Ah, Paris. Então, aí, essas foram as cidades que eu coloquei assim como principais, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. E aí eu trouxe uma listinha aqui de lugares onde não ir. Porque eu acho que também a gente precisa ter um conhecimento de onde a gente não é bem-vindo. Entendeu? Sim, com certeza. Existem muitos lugares que não nos aceitam, e inclusive existem lugares que têm prisão, pena de morte, prisão, enfim. Esses dados que eu peguei, eles são de 2016. Então, esses dados que estão pelo WhatsApp ali, eles são mais atualizados. Então, talvez você possa colaborar comigo nessa discussão. Bom, em 2016, existiam 72 países onde a homossexualidade, especificamente a homossexualidade, é penalizada. E em 13 deles, a homossexualidade poderia ser causa de pena de morte. Aí os países que podem ser, onde você pode ser punido com a morte, né, são principalmente da África e da Ásia. Então, eu coloquei aqui, destaquei 3: Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Se você vai parar a pensar que Catar é a sede da próxima Copa em 2022, você fica meio assim, né? Porque é um país que vai receber muito, muito público, plural, mas ao mesmo tempo não aceita todo mundo. Isso faz lembrar a questão dos atletas que foram para a Olimpíada da Rússia agora, né, a última Olimpíada que teve, e lá na Rússia existe toda uma legislação anti-propaganda LGBT, né, na figura do Putin, que ele chama assim, né, propaganda LGBT, e isso foi uma polêmica, inclusive, porque prejudicou, né, todo o cenário, a perspectiva política ali e financeira que os jogos poderiam gerar para a Rússia foi prejudicada. Muitos atletas boicotaram a Olimpíada, muitas pessoas não foram para a Olimpíada justamente porque não se sentiram seguras, né, para estar nesse lugar, porque afinal de contas a gente não quer estar onde a gente não é bem-vindo, né, e ainda mais em lugares em que a gente pode morrer simplesmente por ser quem a gente é. Né. Então, que a Copa da Rússia meio que flopou, né, 2018. A Copa, né, eu falei as Olimpíadas, né, foi a Copa. Né. Então, o Henrique, meu primo, falou: San Diego também é uma boa para turismo LGBTI, por ter bairros também. Por ter bairros também pela cabeça da população em geral, talvez por ser próximo a São Francisco. Na verdade, a Califórnia em geral é muito aberta, né? É sempre aquele sonho americano, assim, de praia, Hollywood, é muito mais aberta, né? A Califórnia. É uma coisa assim como daqui até Tibagi, né? Quem fala assim, eu imagino que deve ser muito pertinho. É bem longe, mas enfim. E o que eu estava falando mesmo? De Catar, Copa, e também Emirados Árabes Unidos. Então a gente fala muito de Dubai. Eu fui para Dubai e até eu conto nos vídeos aqui que eu me senti muito oprimido, assim. Porque as pessoas... você sente, sabe, essa opressão. E eu fui no Ramadã também, que era um momento muito difícil, assim. Sim. Então, esses são os países em que você pode ser condenado à morte. Não digo turista, né? Mas é claro que você também sofre algum tipo de repressão. Mas eu digo assim, a população local é condenada à morte. Só que assim, desses 13 países, não quer dizer que todos condenam a morte. Existe algum tipo de legislação ou alguma brecha na legislação que permite isso. Não quer dizer que todo cumpre essa lei, entende? É a mesma coisa nos países que eu vou falar agora, que são onde você pode ser preso. Que também não quer dizer que você realmente vai ser preso, mas que existe algum tipo de lei ou alguma brecha na Constituição que possibilita que isso aconteça. São 73 países, dos quais 45 também aplicam as leis às lésbicas.
Então, a gente tem que, existe agora também um cenário onde as lésbicas são incluídas. Aí eu separei alguns, assim, são vários. Eu separei alguns pra gente dar uma olhada. Na África, tem Angola, Quênia, Ilhas Maurício, Marrocos e Zâmbia. Então, se você for parar para pensar que Angola é um país que tem alguma relação, assim, linguística com o Brasil, a gente for parar para pensar nisso também, a gente vai ver essa diferença de legislação é muito grande. Na Ásia, fora aqueles que eu já falei, tem Bangladesh, Brunei, Kuwait, Líbano, Malásia, Maldivas e Singapura. Singapura foi um dos países que me surpreendeu, porque eu sempre achava que eram muito avançados, assim, em questão enfim, econômica também. E aí eu fiquei bem surpreso quando eu vi que eles estavam na lista de países que podem prender você por ser homossexual. Então... Isso que também existe toda uma discriminação para as pessoas transgênero, né? A própria questão da transformar a questão transgênera em uma doença, etc. Eu vi um report ali da Anistia Internacional que isso ainda vai para um outro nível, né? Porque a gente ainda pensa assim, que a criminalização, né, das relações homossexuais é tipo assim, se você for flagrado tendo uma relação homossexual, né? Mas a gente consegue, na performance do gênero, fingir que você é heterossexual, vamos dizer assim, né? Ninguém caminha na rua e fala, você é gay, né? Tipo, uma passabilidade, como se fala. Agora, para as pessoas, né, trans e às vezes de outras expressões de gênero, isso é muito mais difícil, né? Outras formas de identidade de gênero, porque elas vão sofrer um tipo de discriminação constante, né? Que não é só durante a questão do sexo, etc. Né? A gente já está próximo do fim. Faltam só 5 minutinhos, então eu vou deixar você falar e ir até o final aí. Falar. Não, está acabando já. Das Américas, daí tem alguns destaques que é Barbados, Jamaica, que eu acho que sempre achei que era bem aberto também, e não é. Aberto para outras coisas, só Jamaica. Não, infelizmente, não para LGBT. Trinidad e Tobago também é um país que pune com a prisão. E na Oceania, tem alguns países, Papua Nova Guiné e Ilha Salomão, por exemplo. Então, assim, a gente sabe que a legislação brasileira avançou muito, tem muita coisa, mas se a gente for parar a pensar, também são coisas recentes, não é, assim, coisa muito antiga. Né? Então, evoluções no máximo uns 10 anos, assim, é muito recente. Tem muita coisa para evoluir, muita coisa para crescer ainda nesse sentido. E muita luta pela frente ainda. Deixa eu só ver se alguém mandou mais alguma coisa aqui. O Henrique está comentando sobre a questão do Rotter ter sido chamado lá pelos príncipes da Arábia Saudita para comentar sobre a questão LGBT, né, nesse país, lá da Arábia Saudita. É importante que a gente pense que as autoridades, né, dos países, elas têm uma função de pressionar, né, a comunidade internacional deve pressionar esses países para que eles mudem suas políticas, né, em relação à comunidade LGBT. E quando nós não temos uma capacidade de ter um político decente na figura do presidente ou no Congresso, etc., a gente tem que se aproveitar dessas empresas que agora, no mês da diversidade, erguem a bandeira LGBT, né, e falam, comprem aqui porque nós apoiamos a causa, justamente para que elas, através do lobby, né, que as empresas que a gente sabe que elas fazem, elas pressionem os políticos para que eles pressionem a comunidade internacional. Então, como consumidores até, a gente consegue transformar o ato de consumir num ato político, né, embora não exista consumo consciente no capitalismo. Mas, enfim. Aí já é outra conversa. História, mas, enfim. Vamos lá. Falta o quê? 2 minutos para a gente terminar. Vitor, se você quiser fazer as suas considerações aí, finais, se despedir do pessoal. Não, na verdade, só agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu acho que é só um pedacinho do que tem assim, pra gente conversar. Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Eu até vou fazer uma propagandinha aqui. Eu tenho meu site, vou colocar ali na bio, e lá no meu site tem meu blog, lá onde eu tenho os textinhos, e no texto que eu postei hoje é justamente sobre essas tendências assim, no futuro das viagens, enfim, no cenário pós-pandemia. Então, se quiserem, lá tá mais completinho, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tô lá também.
Aqui pelo Instagram também, eu vivo aqui. Então, aqui eu estou sempre em contato com todo mundo. Mas, né, durante a pandemia, todos nós estamos por aqui. E é isso, assim, eu agradeço muito e espero que a gente possa passar por tudo isso de cabeça erguida e ficar tranquilo, em paz e um ajudando o outro também, né? Muito bem. Então, pessoal, vamos agradecer. Nós é que agradecemos, nós da comissão, agradecemos você por ter se inscrito e ter compartilhado com a gente as suas experiências. Sigam o blog do Vitor ali para acompanhar mais dicas, né, que são muito interessantes para a gente que quer conhecer o mundo. Eu sou da geografia, conhecer o mundo é maravilhoso. E para você que está acompanhando a live da parada, então agora nós vamos começar a parte do show, né? Então fiquem ligados aí, porque agora a gente tem uma série